Rony, esse é o trabalho do grupo 5 de som com a entrada dos três sinais. O grupo é composto por mim, Daniel, pelo Felipe, pelo Iago, pelo Matheus, pelo Ian, pelo Vinícius e pelo Éricles. E o Éricles vai começar agora explicando o bloco de entrada. O bloco de entrada é composto por amplificadores que controlam o volume individualmente e também dos sinais combinados das três entradas. Nesse caso, o valor ele deve ter um ganho no máximo de 1. Por isso, as resistências de entrada e das três entradas são de 100K. E também o potenciômetro que vai até o 100K define aí esse limite do ganho. No caso, aí a fórmula do ganho do amplificador, que é de 100K, da resistência dividido pela resistência atual do potenciômetro, né, que com seu limite de 100K, a gente vai acabar tendo um ganho no máximo de 1. E logo depois das entradas, temos o amplificador somador inverso, que vai somar o sinal dessas entradas e também tem o potenciômetro para controlar o ganho desses sinais já somados, com limite de ganho até de 1 também. Os resistores de 10K, como resistores de entrada, e o potenciômetro com margem de até 100K para o controle do volume geral. Eu vou falar um pouco sobre o bloco intermediário. Ele consiste em um reforço do grave e do agudo, mas como requisito do projeto tem que ter pelo menos um ganho de 20 vezes. Esse primeiro, de cima, ele é um não inversor, é um amplificador de ganho 20. Se a gente zerar os ganhos do filtro de passa baixa e falta alta, ainda assim vai amplificar o sinal em 20 vezes. A associação é por conta das regras do projeto, né? Não podíamos usar mais tripotes nem potenciômetros. E essa associação também é com os resistores que podíamos usar, que nos dá o ganho 20. Para o nosso grupo foi escolhido uma frequência de corte em passa baixa de 700 Hz e em passa alta de 3K. A gente pode ajustar isso com os trimpotes de até 100K, que nos dá um ganho de 20 cada um. Eu vou falar agora um pouco dos gráficos. Então, lembrando que os gráficos que a gente plotou aqui, eles, todos eles estão em referência com a entrada 1. Então, todos eles estão levando como referência essa entrada 1 aqui. Então, o primeiro gráfico aqui que a gente tem é do ganho desse amplificador aqui no inversor. Como o ganho dele ele tem que ser um ganho de 20 para todo o sinal, independente da frequência. Então, aqui, até mostrando o gráfico de 0 a 25K Hz, para todo esse período, para qualquer período, na verdade, de frequência que a gente tiver, o ganho ele vai ser sempre de 20. Então, ele vai ter sempre um ganho de 20. E isso também, esse ganho dele é de 20, a gente calculou essa sequência aqui de resistores, ela dá 19K, que dividido por 1 dá 19, e a forma do amplificador não inversor é 1 mais RF sobre R1, né? Então aqui no total tudo vai dar 20, porque inclusive aqui no bloco de entrada, como o ganho máximo é de 1 e o ganho na saída total tem que ser de 20, tirando o acréscimo dos graves e agudos, então logo esse amplificador no inversor, o gráfico dele o ganho dele precisa ser de 20, porque aí 1 vezes 20 dá 20 no total. Aí a gente tem um gráfico aqui do filtro passa baixa, a gente projetou esses trimpotes aqui, que aqui no Proteus a gente está simulando eles com resistores, mas eles são os trimpotes que a gente usaria. Então a gente simulou os dois filtros para ter um ganho de no máximo 20, que depois, como o Ian falou, esse ganho é controlado por esse potenciômetro aqui, que está servindo como divisor de tensão. Se a gente verificar aqui no gráfico do passa baixa,
Então ele começa com um ganho de 20, e se a gente vir aqui, seguindo ali embaixo, se a gente vir aqui na frequência de 700 Hz, a gente tem um ganho de 14,2. Por quê? Seguindo as fórmulas que nos foi passado na matéria, na frequência de corte, o ganho, ele é o próprio ganho dividido por raiz de 2. Então, na frequência de corte, o ganho, né, ele é dividido pela raiz de 2. Se a gente pegar 20 e dividir por raiz de 2, a gente chega nesse valor de 14,2. Então, um ganho aqui na frequência de corte é de 14,2. Como ele é um passa baixa, conforme a gente vai aqui diminuindo a frequência, esse ganho vai se aproximando cada vez mais do 20. E a gente tem agora, para o gráfico do passa alta, ele também funciona de forma similar. Então, a gente também projetou esses resistores aqui, né, que estão simulando os trimpotes com os valores para que ele tenha um ganho 20. Esse ganho 20 é controlado por esse divisor de tensão aqui, que é feito com o potenciômetro. E se nós vermos aqui no gráfico, a partir da frequência de corte, que é 3.000, como nos foi pedido na descrição do trabalho, ele tem um ganho também de 14,2, porque na frequência de corte o ganho é dividido pela raiz de 2, então também tem um ganho de 14,2, e conforme vai aumentando aqui, conforme a frequência vai aumentando, o ganho vai se aproximando cada vez mais de 20. E esse aqui é então o bloco intermediário. Aqui a gente tem as saídas do bloco intermediário, que vão passar todas para o bloco de saída. Analisando então aqui o bloco de saída, nós temos um somador inversor, que também funciona aqui como um buffer isolador, né? Ele serve para juntar os três sinais, né? Passa eles para frente e isola. Ele tem resistência de 100K. Esse somador inversor, ele dá um ganho unitário em todos os sinais, soma eles e passa para frente. O gráfico que a gente vai mostrar aqui representa a saída D. Quando colocamos os filtros no máximo, nós observamos essa curva, onde nós podemos observar uma queda entre os 700 e o 3K. Essa é a faixa onde ele não opera, ou seja, aqui ele não está amplificando. Também podemos observar que o ganho com os dois filtros zerados é de 20. E que quando a gente coloca eles no máximo, ele se soma com esse ganho de 20, chegando a 40.